Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje nós vamos falar de algarismo significativo, tá? Essa parte aí de algarismo significativo é importante para a gente poder fazer arredondamento, tá? Então, como é que eu reconheço o número de algarismos significativos que um número tem? Tá certo? O número de algarismos significativos é o número de números. Se só não conta o zero à esquerda, tá? Sem contar os zeros à esquerda. Tá legal? Então, 3,14 tem 3 algarismos significativos, 0,0314 tem 3 algarismos significativos, 0,3014 tem 4 algarismos significativos, 1000 tem 4 algarismos significativos e 0,01 tem 1 algarismo significativo. Tá legal? Aí, como é que eu arredondo essas coisas? Na multiplicação. Se eu tiver que multiplicar dois números, o resultado da multiplicação vai ter o mesmo número de algarismos significativos que o fator com o menor número de algarismos significativos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma circunferência. Eu quero achar o comprimento. O comprimento da circunferência, você vai e soma toda a voltinha, né? E vamos dizer que o diâmetro vale 10 milímetros. 10 milímetros tem 4 algarismos significativos. Quando eu faço a conta, o comprimento é π vezes o diâmetro, tá? Se eu faço a conta aqui, π vezes o diâmetro, então esse negócio vai ficar como? Π vezes o diâmetro aqui vai ficar π vezes 10, tá? E aí, π vezes 10 vai dar quanto? Pincel, acho que é isso. Π vezes 10 vai dar π, que é 3, 14, 15, 9, 26, 54, vezes 10. Então vai ficar 31, 41, 59, 26, 54 e assim por diante, tá? Então, quando eu multiplico aí o π vezes 10, aí daria 31, 41, 59, 26, 54. Esse resultado não está correto. Eu tenho muitos algarismos significativos aqui, tá? Eu não posso ter esse número de algarismos significativos aqui, tá certo? Então, eu não posso ter esse monte de números algarismos significativos aqui, tá? Porque eu não tenho essa precisão quando eu medi o diâmetro. Quando eu medi o diâmetro, eu consegui medir com 4 algarismos significativos. Agora, para fazer o resultado do comprimento, eu não posso ter 10 algarismos significativos. Está errado isso, tá? Então, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu arredondo, né? Então, quando eu venho aqui 31, 41, 59, 26, 54, 4 algarismos significativos tem que parar no 1. Só que o cara que vai cair fora é o 5. Então, o que eu faço com esse 1? Eu faço ele virar 2. Tá legal? Então, 31, 41, 59, 26, 54 vira 31,42. Tá certo? Agora, e se eu for fazer uma soma? Se eu for fazer uma soma, é pelo número de casas decimais. Então, se eu tenho o número A, que é 4,28, vou somar com o número B, que é 0,246, S, que é igual a mais B, vai ficar 4,28 mais 0,246. Isso aí vai dar 4,526. Então, eu tenho duas casas decimais em 4,28, três casas decimais em 0,246. O resultado não pode ter três casas decimais, tem que ter duas casas decimais, porque eu tenho que ter o mesmo número de casas decimais do menor número, do número que tem uma menor quantidade de casas decimais. Então vai ter que ficar com duas casas. Quem vai cair fora é um 6. Se quem vai cair fora é um 6, então esse troço fica 4,53. Tá bom? Alguns números vão ser expressos aí em notação científica, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Notação científica, então, eu vou ter que expressar o número no formato n é igual a vezes 10 elevado a um expoente. Tá legal? Onde o módulo de A tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E o expoente tem que ser inteiro, tá? Então, se eu faço isso, eu represento o número em notação científica, tá bom? E a ordem de grandeza? A ordem de grandeza
eu vou pegar o número e vou expressar ele em notação científica. E aí, eu vou fazer o seguinte, a ordem de grandeza do número vai ser o 10 elevado ao expoente. Se o A, tá certo? Que é o número que está antes do 10 elevado ao expoente, for menor que a raiz de 10, que é mais ou menos 3,1. E a ordem de grandeza do número vai ser 10 elevado ao expoente mais 1, se A for maior ou igual a raiz de 10. Tá bom? Tchau para vocês aí, bom estudo e até a próxima.